Olá pessoal, aqui é o Luiz Dias. Hoje eu quero mostrar para vocês esse liquidificador da Arma. É o Power Max LN59. Esse liquidificador ele tem 1000 watts de potência. A jarra dele, a capacidade total é 3 litros e 100 ml. Mas a capacidade efetiva dele é 1 litro e 750. É um liquidificador relativamente potente, mas será que ele é bom? É isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer uns testes. Já estou usando ele há mais ou menos um mês. Eu quero mostrar para vocês através do teste. E vou fazer minhas considerações com relação ao uso do dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, a questão da estética dele. Ele é bonito, relativamente bonito. O copo dele é em acrílico, um acrílico bem transparente. Entretanto, risca com facilidade. Não sei se é possível visualizar, já possui algum risco já. Em função do acrílico ser aquele acrílico bem transparente. E olha que a gente tem muito cuidado aqui em casa de não usar nada abrasivo, mas esse tipo de material é meio que comum entre os fabricantes, ele risca pra caramba, né? Então esse é um ponto negativo. Outra questão que eu alerto também é em relação ao cabo, certo? O cabo é um plug de pino duplo de 10 amperes, então não precisa ter uma tomada de 20 amperes. Um ponto negativo, uma coisa que eu critico muito é o tamanho do cabo. Tem 75 centímetros, isso é muito curto. Poderia ser pelo menos 1,20 m. Em relação à base, a base ela apresenta 4 ventosas aqui. Temos a saída de ar do motor. Então ela é relativamente bem simples, mas é bem prático, porque isso evita que ele fique dançando. Ele relativamente ele trava com a ventosa em regiões em que seja lisa, certo? Então aqui é bem simples, não tem muito o que falar a respeito dessa parte aqui. Basicamente ele tem aqui, você tem 15 velocidades, aqui você tem a função pulsar, que você tem que segurar para ela ser efetivada. E por último você tem a função aqui de triturar gelo, que é essa última bem aqui. Então é bem prático essa função. Eu vou fazer um teste com gelo também para verificar se ele é bom, certo? Então, como eu disse, a versão dele é Power Max de 1000 watts de potência. Entre as marcas do mercado é muito comum você encontrar 1000 watts. Às vezes você encontra menos, digamos que ela está em um nível intermediário de potência. O copo, ele também ele tem um encaixe bem simples, né, em relação à base. O encaixe dele você não tem muito trabalho, basicamente ele dá uma travada rápida. Eu consigo levantar, olha. Isso é um ponto muito positivo, porque eu já tive outras marcas, como Mundial, por exemplo, Mallory, e essa travada ela é muito fraca. Então ela não tem um encaixe perfeito e na realidade é só um pino que você faz o deslocamento lateral e ele encaixa. Só que ele é muito liso, então ele acaba que ele volta e corre o risco de soltar. Então isso não acontece com esse aqui, que existe uma trava mesmo aqui. Essa trava ela consegue segurar basicamente na base. Ela entra por aqui por dentro e trava quando você gira. Então ela relativamente é bem eficiente. O conector entre a base e o copo, ele relativamente ele trava bem, né? É emborrachado. Isso é muito positivo, esse emborrachado, porque é mais difícil de quebrar e a reposição disso é muito ruim. Além de ser emborrachado, ele proporciona uma vedação um pouquinho melhor. Mas no geral é uma marca de boa parte dos fabricantes, certo? Então o travamento é bem simples, certo? Então você tem um apoio relativamente bom. Em relação ao copo, mais uma crítica. O copo ele não apresenta nessa versão ela não é removível. Então você tem uma parte fixa aqui e não é possível você fazer a adição de ingredientes à medida que você está batendo. Então se você tem que tirar a tampa, isso corre o risco de derramar, né, de espirrar as coisas pelo ambiente. Ou você desliga e tira, ou você corre o risco de colocar dessa forma. Em algumas marcas é possível retirar a tampa e você adiciona
e fecha. Então, relativamente, isso aqui é um problema aqui, mas não é um problema muito sério, certo? Então, como eu disse, a capacidade total do copo é 3 litros e 100 até o topo, e efetiva tem a marcação aqui, é 1 litro 750. Então, vocês têm os marcadores aqui, de quantos ml tem, certo? De litro aqui. Por exemplo, aqui você tem meio litro, 750, 1 litro, 1,250, 1 litro e meio, e você vai até o máximo, né, que é o limite indicado, 1 litro de 750 ml. Em relação à tampa, vou mostrar aqui para vocês, a tampa dele, aqui, não sei se é possível observar, mas existe tipo uma rugosidade. Bem na pontinha, são 4 distribuídas, ela serve de conector. É algo bem simples mesmo, certo? Me parece ser um pouco frágil. Então, quando você faz o encaixe, ele não é tão forte, né? Sim, ele relativamente trava, mas me parece ser algo bem frágil, sabe? Ó, eu tô fazendo força, um pouquinho de força com o peso dela, ela já escorrega, certo? Então poderia ser um pouquinho melhor, sabe? Esse tipo de tampa. Então ela não é muito forte. Você tem que colocar um pouquinho de pressão, aí ela vai travando nas bordas. De uma certa forma poderia ser um pouquinho melhor. Então ela acaba perdendo pressão por ser uma borda muito simples, certo? A questão do acabamento, a base, voltando ao acabamento, é muito simples, sabe? Assim, poderia ser um pouco melhor. É um acabamento bem simples, que pelo preço desse liquidificador, que ele geralmente é R$200 ou mais, ele poderia ser um pouco mais acabado, né? Assim, ter uma qualidade um pouquinho melhor, um acabamento melhor. Em relação às lâminas, são lâminas de 4 hélices, poderia ser de 6, certo? Poderia ser uma lâmina de 6 hélices, que ela é um pouquinho mais eficiente. Mesmo assim, é uma hélice relativamente boa. O que chama atenção nesse liquidificador é que ele é bastante silencioso em relação aos demais que eu já usei. Inclusive no selo do Inmetro, que existe a nota de 1 a 5, ele leva a nota 3. E é uma nota muito boa em relação aos demais que você encontra no mercado, certo? Então, essa lâmina ela é pequena, mas ela é bastante eficiente. Como eu disse, mesmo sendo 4 hélices, elas são muito eficientes. O fabricante diz que ela tem um efeito chamado ciclone, com que ela proporciona uma melhor distribuição, né, dos alimentos dentro do copo, e com que faz com que ele entre em contato mais fácil entre as lâminas. No uso no dia a dia, ele é muito eficiente. Você não vê muitos pedaços, sabe, em relação ao outro já que eu utilizei. Poucos pedaços sobram em relação ao uso. Ele é bastante eficiente no ponto de vista de triturar, inclusive até coisas que tem fiapo, por exemplo, com manga ou algo parecido, certo? Então a lâmina, como eu disse, ela é de 4 hélices e ela é de inox. Então, basicamente, são as características principais dele, né? Como eu disse, esse problema do encaixe aqui, mas que isso não é um problema sério, certo? Ninguém vai levantar o copo através da tampa, certo? Então não é um problema isso. Basicamente é isso, e eu quero mostrar agora para vocês o uso dele, né? Como é que ele se comporta sendo usado. Vou fazer aqui um teste com gelo, certo? Vou usar a função de triturar gelo e pulsar. Adicionar e vamos ver o resultado aqui, certo? A função de triturar gelo é a da esquerda. Bom, basicamente ele não foi tão eficiente, como eu disse, essa hélice muito curta aí de 4 pontas, ela tem esse problema. Então ela é curta e ela não consegue distribuir de forma mais uniforme, e acaba que nós temos essas bolotas de gelo, não ficou totalmente triturado. Então, em relação a gelo, ela não é tão eficiente como ela é para líquidos e outras coisas. Então, eu vou fazer um teste agora com líquidos e
e uma cenoura para vocês verificarem. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o teste com cenoura e um pouquinho de água. Tem cerca de 750 ml. Então, como se fosse um suco de cenoura, né? Então vamos ver o comportamento dela. Bom, o resultado muito bom. Você não vê pedaços, né? Você não vê praticamente nenhum pedaço por aqui. Ó, muito uniforme. Aqui muito bem. O resultado é muito bom. Então, por que ele é eficiente para líquido e não para gelo? Bom, o design dela é mais adequado para desse liquidificador, é mais adequado para água, né? Você colocar coisas sólidas mais dentro de água. Quando você coloca só sólido como gelo, ele não consegue girar dentro, ele fica preso. Ele fica preso nas bordas. E como a hélice é muito pequena, ela não consegue alcançar e fazer ele girar, então fica travado. Até no início lá eu dei uma sacudida para ver se ajudava. Mexi bastante, mas não adianta muito, porque ele volta a prender na lateral. Então para gelo não é uma boa pedida, mas para bater, perfeito. Bom, por último, eu coloquei 1,5 litro de água. Eu quero mostrar para você todas as 15 velocidades e como se comporta o copo em relação a essa capacidade aqui de 1,5 litro. Vamos lá. Eu vou graduando da velocidade de 1 a 15. E você vai perceber que ele não é tão barulhento quanto muitos dos liquidificadores aí. E agora a função pulsar. Bom, pessoal, como vocês viram no teste, ele é relativamente bom, né? Para a função principal que a gente quer um liquidificador, o liquidificador a gente quer mais para fazer vitaminas, fazer suco, né? Então ele é muito eficiente nisso. Eu tive um pouco de dificuldade em relação ao gelo. Como eu disse, a hélice pequena, ele não é muito apropriado. E detalhe, não só pequeno, mas também ter apenas 3 páginas, né? Então devia ser 6, era o ideal. Inclusive a Arno tem um outro modelo um pouquinho superior a esse, que tem 6 hélices, e ela é muito mais eficiente em relação a triturar. Para fazer o teste também, eu tive que me aproximar muito a mesa da tomada, em função do tamanho muito curto desse cabo de energia, certo? Então basicamente é um liquidificador muito bom. Você percebe pelo teste que ele não espalha muita água, né? Ele não fica espirrando água. Ele tem esse problema na tampa, que não tem como você colocar alimentos à medida que você está utilizando, então você tem que tirar toda a tampa, já que não tem essa tampinha aqui que você pode remover. E basicamente é isso, ele é muito silencioso, ele é bonito, é um vermelho bastante forte, por sinal, certo? Então, para a proposta dele e pela faixa de preço, digamos que ele se sai de forma mediana, né? O desempenho dele é mediano, porque ele é bonito, mas tem alguns defeitos, né? Entre eles essa questão, porque muitas pessoas querem fazer triturar gelo no liquidificador, nisso ele não é muito bom. Já nos outros aspectos, ele se saiu bem melhor dos outros que eu já usei aqui em casa, inclusive da Mondial e da Mallory. Então, nesse aspecto, ele foi bem melhor, inclusive na questão de ruído. Então, no geral, pessoal, ele me agradou bastante, né? Principalmente porque eu raramente utilizo gelo, é muito difícil, e quando a gente põe é geralmente com líquido, e a gente não percebe essa deficiência dele, porque basicamente em casa ninguém bate só gelo, né? É muito raro isso acontecer.
Então, pelo preço, pelo desempenho dele, eu acredito que seja uma boa aquisição. Mas você deve avaliar, né? Se realmente ele agrada a você. Ele não apresentou até então nenhum tipo de problema com vedação, né? E não ficou pingando água ou alguma coisa assim, que alguns modelos apresentam isso. Então, quanto a isso, eu não tenho a reclamar. Tá certo, pessoal? Então, esse era o meu recado aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe um like, né? Se inscreva no canal e acompanhe lá que eu tenho diversos testes, diversos equipamentos. Quem sabe que possa ajudar você, tá bom? Então, pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.